Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e esse canal. Meu nome é André Tarifa e se você está aqui agora, nesse momento, apertou play aí, é porque você quer saber um pouco mais sobre esse livro espetacular aqui, ó, cheio de marcação já. O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olha eles dois aqui, Dona Meli e Sr. Allan Kardec. Muito bem, este vídeo de hoje é o vídeo que dará abertura ao segundo capítulo do livro. Até agora foram 41 vídeos, eu acho que um para apresentação, um para o prólogo, e os demais, ou seja, 39, talvez 38 vídeos, para o primeiro capítulo do livro. Pequena Conferência Espírita, 3 diálogos que Allan Kardec desenvolve, que nós encerramos no último vídeo. Hoje, então, entramos no segundo capítulo, que, no entanto, é bem menor do que o primeiro capítulo. Então, se foram quase 40 vídeos para o primeiro capítulo, esse aqui, conforme eu vou apresentar aqui para vocês agora, deve levar entre 10 e 15 vídeos. Tem 10 temas que Kardec trata nesse capítulo, e em 106 itens. Ele enumera lá, item número 1, 2, 3, uns tem só um parágrafo, outros tem 2, 3, e assim a gente vai indo. Já no vídeo de hoje, nós já vamos encerrar o primeiro dos títulos, o primeiro dos assuntos que Kardec trata nesse capítulo, tá bom? Então vamos lá, vou até apresentar para vocês aqui, o livro eu já mostrei, né? São 10 assuntos, capítulo 2, noções elementares de espiritismo. Como eu disse, são 106 itens em 10 assuntos diferentes. Quais são eles? Vou até preferir ler aqui no livro, ó. Vou ler junto com vocês aqui no livro, hein? Atenção. Observações preliminares, que é o assunto que trataremos hoje. Depois falaremos a respeito dos espíritos, comunicações com o mundo invisível, fim providencial das manifestações espíritas, qualidade dos médiuns, escolhos da mediunidade, charlatanismo, identidade dos espíritos, contradições e consequências decorrentes do espiritismo. Muito bem, 106 itens em 10 assuntos diferentes, dentro do segundo capítulo, que, repito, tem por tema noções elementares de espiritismo. Alguns desses temas vai pedir mais que um vídeo. O de hoje a gente consegue encerrar porque são só 6 itens. Eu já vi que tem temas que são mais extensos. Então, esses talvez a gente divida um pouco. Por isso que eu digo que ficaremos aí no mínimo 10, mas muito provavelmente até uns 15 vídeos para encerrar esse capítulo. E por fim teremos o terceiro, que é ainda mais curto, tá bom? Então a meta, se tudo correr bem, é encerrar ainda em 2023 a leitura e o estudo desse livro, tá bom? Olha só, vai ter aí, olha, beirando 60 vídeos, hein? Para tratar de um livro só, que não é lá muito grande, mas que é espetacular e essencial para que os espíritas conheçam, tá bom? Sem mais churumelas, vamos ao que interessa, né? Primeiro assunto deste capítulo, observações preliminares. Então, para começar a tratar deste capítulo, que é as noções elementares do espiritismo, primeiro ele vai fazer observações importantes. São 6 itens, e a gente vai mandar bala neles agora. Item 1. É um erro crer-se que basta a certos incrédulos o testemunho de fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Quem não admite no homem a existência de alma ou espírito, também não aceita fora dele, e, portanto, negando a causa, nega implicitamente os efeitos. Os contraditores se apresentam quase sempre com uma ideia pré-concebida que os desvia de uma observação séria e imparcial.
e levantam questões e objeções a que é impossível responder-se logo de modo completo, porque seria preciso fazer-se para cada um uma espécie de curso, retomando as coisas desde o princípio. O estudo prévio tem como resultado evitar essas objeções que, na maioria, se originam da ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que estes se produzem. Muito bem, 3 parágrafos curtos para tratar do primeiro item deste tema, que é lá nas observações preliminares. E ele fala uma coisa, primeiro, muito óbvia, mas, gente, o óbvio, atenção, o óbvio precisa ser dito. O óbvio, nossa, onde é essa palavra? O óbvio precisa ser afirmado, muitas vezes precisa ser confirmado, precisa toda hora a gente estar ali trabalhando nele, porque o que é óbvio para quem já tem alguma familiaridade com o assunto, alguma dominância sobre o assunto, algum preparo, alguma leitura prévia, ou no caso do Brasil, onde nós já estamos muito acostumados com essa doutrina, parece... você vai falar uma coisa tão boba como essa? Quer ver? Vamos voltar aqui no primeiro parágrafo dele. Ele fala o seguinte, que é um erro acreditar que basta o fenômeno magnífico, o fenômeno espiritual, para que alguém se torne uma pessoa que acredita no espiritismo. Sabe por quê? Porque ele fala o seguinte, se a pessoa não acredita que encarnado no corpo existe uma alma ali presente, como é que ele vai acreditar que morto o corpo, a alma vai continuar? Se ele já não acredita que enquanto se está vivo existe alma, então é óbvio que ele não vai acreditar que depois que não tem mais corpo vai existir, vai continuar existindo. É muito óbvio, mas para algumas pessoas precisa ser afirmado, reafirmado. Ele não vai nunca nem conseguir construir essa figura, porque para ele é corpo, é organismo físico. Morreu o corpo, morreu o ser. Morreu o ser, morreu a ideia, morreu o pensamento, morreu o sentimento, morreu o conhecimento, morreu tudo. Aquela pessoa nunca mais vai existir em lugar nenhum, em qualquer época, em qualquer plano. Se você acredita nisso, naturalmente você não vai acreditar na vida após o corpo. Então essa é a primeira afirmação, óbvia, mas importante de ser reafirmada. No segundo parágrafo, os contraditores se apresentam quase sempre com uma ideia pré-concebida e desenvolvem um pouco mais. Minha cachorra está querendo participar do estudo, tá vendo? Espiritualizada, uma coisa impressionante. Quem quer contradizer, por contradizer, como nós vimos, o primeiro capítulo, o começo, nós temos o diálogo com o crítico. É uma pessoa que já tem ideias pré-concebidas e ele vai atacar porque ele quer atacar e ponto. E ele vai cutucar, e ele vai pedir provas, e ele vai querer construir obstáculos quase transponíveis num primeiro momento. Kardec alerta. Às vezes ele vai fazer perguntas que exigem tamanha profundidade de conhecimento que fica impossível responder na hora. Ou, pior, responder superficialmente e responder mal respondido. Aí, nós que acreditamos, estamos passando um cheque para ele, confirmando, reafirmando ou confirmando a tese contraditória dele. Então, de fato, a pessoa não quer acreditar, não quer crer, é alguém que contradiz a doutrina porque quer contradizer, também não adianta dar murro em ponta de faca, como diz o ditado popular, né? Se a pessoa está lá, não quer acreditar, ele vai criar elucubrações, pensamentos, raciocínios, às vezes lógicos, às vezes totalmente ilógicos, só para provocar. E não vale a pena, e olha, já aprendemos isso no primeiro capítulo, hein? Não vale a pena perder tempo com esse tipo de pessoa, porque ela não quer aprender, ela não quer entender, ela não está aberta a essa nova possibilidade. Então não percamos tempo. O Espiritismo não
quer fazer proselitismo, não faz questão de arrebanhar o maior número de pessoas para acreditar. Não é esse o caminho. Nós respeitamos a ideia e a concepção de cada um, inclusive de querer contradizer só porque quer, pronto e acabou. E por fim, o último capítulo, o estudo prévio importante. Kardec já falou isso, gente. Ao contrário do que a gente aqui no Brasil, eu particularmente entendo que a maioria de nós chegou no espiritismo normalmente através de algum fenômeno. Por exemplo, as cartas consoladoras, né? Muitos de nós, não é o meu caso, mas muita gente chegou aqui nessa doutrina porque perdeu um ente querido. E era católico, ou evangélico, ou não tinha religião nenhuma, ou já era espírita, daquele jeito, né, que a gente acredita, mas não conhece. E aí chegou. Por que eu chamo a carta consoladora de fenômeno? Porque você parte do fim, né? Você parte do efeito final de todo um trabalho espiritual, de todo um mecanismo que funcionou naquela atuação mediúnica. Então ele viu só o resultado final, e aí, se essa pessoa se interessar, ele vai para a causa. Ou seja, aí ele vai entender, aprender e conhecer a doutrina espírita. O que Kardec prega é justamente o contrário. Isso a gente já viu lá no primeiro capítulo e ele reafirma agora. É preciso estudar primeiro para depois entender os fenômenos. Porque também tem muita gente que vê o fenômeno e continua não acreditando. Então, né? Então, vamos estudar primeiro. Conhecer a doutrina primeiro. Entender os mecanismos dessa doutrina primeiro. Principalmente os mecanismos mediúnicos. Como funciona cada um desses fenômenos. E aí sim, estaremos prontos para entender melhor o que acontece no resultado final, né? Vamos lá. Item 2 desse primeiro assunto ainda, lá em observações preliminares. Quem não conhece o espiritismo supõe que se podem produzir fenômenos espíritas como se faz uma experiência de física ou de química. Daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar, não admitindo, como princípio, a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo nem a sua natureza, nem o seu modo de ação, esses indivíduos se comportam como se operassem sobre matéria bruta. E desde que não obtenham o que pedem, concluem que não há espíritos. Colocando-se em um ponto de vista diferente, compreender-se-á que, não sendo os espíritos mais que almas dos homens, todos nós, depois da morte, seremos espíritos, e que nestas condições também estaríamos pouco dispostos a servir de joguete para a satisfação da fantasia dos curiosos. 3 parágrafos, item 2. Muito legal o que Kardec fala aqui agora. Porque se trabalha com a ideia, quem de nós, gente, quem de nós, que ao se declarar espírita para alguma pessoa, assim, você é espírita? Sou. Então você vê espírito toda hora, né? Você é espírita? Sou. Então você consegue conversar com os espíritos? Não, nem sempre é assim. Nem sempre a gente está vendo espírito toda hora. Você é espírita? Então, olha, faz lá uma oração por mim. Olha, eu estou com um problema, uma doença na família, faz lá uma vibração ou uma cirurgia espiritual. No Brasil isso é muito comum, hein? Uma cirurgia espiritual para que eu me recupere do problema que eu estou passando. Como se fosse, vamos falar assim, de uma maneira jocosa, como se fosse pastelaria, né? Me providencia uma carta psicografada aí. Conversa lá com o espírito da minha mãe que já faleceu. Não funcionam assim os fenômenos mediúnicos. Ele fala lá no primeiro parágrafo desse item. Não é um estudo de física ou de química, onde você pega os elementos, vai lá e mistura e sai um resultado imediatamente. Não funciona assim. Nós precisamos da disponibilidade dos espíritos em produzirem os fenômenos.
E ele propõe um exercício muito simples no terceiro parágrafo. Nos coloquemos na condição de espíritos desencarnados. E vamos ver se a gente vai querer ficar servindo a médium encarnado ou a curiosos encarnados e para ficar respondendo coisas balelas ou só para satisfazê-los e fazer uma demonstração mediúnica a fim de que eles acreditem que os espíritos existem. É simples, mas é bastante óbvio isso, né? Como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Não é a gente que vai toda hora falar assim, vem cá, o espírito, produza aqui, materializa aqui um vaso de flor para eu mostrar para essa pessoa aqui que não acredita que existem espíritos. Não funciona assim, e não é para funcionar mesmo. O espiritismo nessa altura, aliás, isso aqui, gente, né, eu falo nessa altura em 2023, mas Kardec já em 1859, quando ele publica a primeira edição desse livro, ele já está meio que, no meu entender, dando uma decretada aqui no seguinte, para de fenomenologia para chamar atenção, não precisamos mais disso. Já existe toda uma filosofia, toda uma ciência embasada, documentada, testada, e ainda teríamos mais 11 anos de revista espírita, de um laboratório enorme, incrível, o ambiente onde se desenvolve toda uma doutrina, e é isso que importa. Vamos para o que se extrai da essência dos fenômenos. Os fenômenos agora são menos importantes. Então, é importante esse registro que ele faz agora. E olha, se está nas observações preliminares, é meio que o seguinte que ele fala, tem que partir disso o que vai seguir adiante. Né? São 6 itens que ele vai colocar aqui como, olha, isso é pré-condição para que se continuemos desenvolvendo o assunto. Esse é um deles e é importante. Fenômeno não é para ser produzido à toa, por quem quer que seja, só para chamar a atenção das pessoas ou para convencê-las de que existem espíritos e etc e tal, vida após a morte, etc. Eu entendo que ele meio que dá uma decretada aqui, fim desse assunto, tá bom? E olha, vamos combinar, 2023, se existem pessoas que ainda trabalham assim, médiums, ou, agora eu vou falar, pseudo-médiums, trabalhando desse jeito, e tem, são pessoas para não serem levadas a sério. Ponto final. Quer trazer seu amor de volta em 3 dias, como tem os cartazes nos postes das cidades desse Brasil? Esse é um cara que está se auto-intitulando médium, ou alguém, ainda que ele não use a palavra, mas alguém que tem contato com o mundo espiritual, que pode agir sobre uma outra pessoa através de energias, ou espíritos, ou influências, ou trabalhos, seja lá como for, e por encomenda, né? Você vai lá, contrata o serviço dele, e por encomenda ele te traz isso. Tem gente que ainda acredita nisso? Tem. Tem um monte de picareta, falsário, ou pseudo-médium fazendo isso por aí? Também tem. 2023. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2023. Kardec, em 1859, já estava falando. Não é assim que funciona. Então, eu entendo, acho natural que na ignorância, pessoas que não conheçam nada da doutrina espírita pensem em contratar ou conhecer serviços assim. Na ignorância, isso meio que se justifica, né? A ignorância perdoa ou releva muito dos nossos erros, mas com o mínimo de conhecimento não é. Pode chamar de qualquer coisa, menos de doutrina espírita, menos de espiritismo. Item 3. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem disser capaz de obtê-los sempre que queira, só provará ignorância ou má fé. Vou até repetir, Kardec falando, ignorância ou má fé.
É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem, e muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Aquele que seriamente deseja instruir-se deve, nisto como em tudo, ter paciência e perseverança, e colocar-se nas condições indispensáveis. De outra forma, é melhor não se preocupar com isso. Kardec reforça ainda mais o que ele falou no item 2. Os espíritos não estão à nossa livre disposição. Vou usar um exemplo comum. Existem muitos bons e sérios trabalhos de cartas consoladoras Brasil afora. Grupos de médiuns sérios existem, de verdade. Tem muito bons e sérios por aí. Então chega lá num sábado, num domingo, num dia de trabalho, 100 pessoas interessadas em receber cartas dos seus parentes desencarnados, dos seus amigos, dos seus amados que voltaram ao plano espiritual. Muito bem. Às vezes aparecem 30 cartas, 20 cartas. E aí? E os outros todos que ficaram sem o seu consolo, sem a sua carta, sem a sua resposta? Significa que eles são menos ou menos privilegiados? Significa que os espíritos dos seus entes, não queiram trazer uma carta para aqueles que ficaram? Não. Significa exatamente isso que Kardec falou. Precisa de um conjunto de condições necessárias. A carta consoladora é um trabalho com dia e hora marcado. Então, em tese, é um trabalho que você sabe que alguma coisa vai acontecer naquele dia. Muito bem, então 100 pessoas vão. Mas você não tem certeza que você receberá a carta nesse dia. Os médiuns que lá estão sabem que algumas cartas chegarão. Por isso marcam dia e hora e recebem essas pessoas e atendem elas com carinho, com fraternidade, com solidariedade, com amorosidade. Mas já alertam os bons trabalhos, hein, gente? Já alertam lá no começo. Pode ser que você receba ou pode ser que você não receba uma carta hoje. Vou reforçar agora uma outra coisa que Kardec disse aqui no item 3. Se você for em nenhum lugar que vai te garantir que o fenômeno vai acontecer, ou seja, pode vir aqui que hoje terá uma carta do seu pai, hoje terá uma carta da sua mãe, hoje terá uma carta da sua irmã. E aí, olha o que o Kardec fala. Vou repetir Kardec, hein, para ninguém me acusar de nada. Só vai provar que essa pessoa age de ignorância ou má fé. Ignorância ou má fé. Ignorância de como funciona o mecanismo, e aí se é um médium sério, já não teria essa ignorância, porque o médium sério é uma pessoa que estuda e sabe bem como é que é. Então, eu, particularmente, já vou grifar logo aqui. É má fé. É má fé. Não dá para garantir que vai acontecer. Não dá para afiançar, venha hoje, que você receberá uma carta do seu ente. Não dá. Então, eu usei o exemplo da psicografia porque é muito claro, muito simples e é o mais popular, vamos dizer assim, dos fenômenos mediúnicos, porque mesmo quem não é espírita os conhece. Tá bom? Vamos votar em Kardec. Kardec ficou bravo aqui, hein? Ele bate firme. Mas, gente, vamos combinar uma coisa. 1859. O início da doutrina espírita. 2 anos da publicação do Livro dos Espíritos, alguns poucos anos de estudo até chegar nesse momento. Depois desse livro, o livro seguinte que Kardec publica é o Livro dos Médiuns. Né? O livro que eu digo desses mais... Porque eu acho que ele ainda publicou uma brochurazinha ainda mais simples do que o livro, o que é o Espiritismo. Eu não lembro o nome agora dessa brochura e não lembro a data que ele publicou, por isso que eu não estou afiançando aqui. Mas o segundo livro, vamos dizer assim, do Pentateuco, aí pronto, agora eu estou dando a informação correta, foi qual? O Livro dos Médiuns. E por quê? Para botar a ordem no barraco, para separar o joio do trigo, para mostrar o que era trabalho sério e o que não era trabalho sério. É fundamental o estudo e o conhecimento do Livro dos Médiuns. Fundamental. O livro que é o Espiritismo é importante,
O livro mais popular, eu acho, no Brasil é O Evangelho segundo o Espiritismo. É natural que assim o seja, por conta do formato em que as nossas casas espíritas trabalham, né, de uma maneira muito evangelizadora. Então é natural que se conheça mais esse livro. Mas o livro dos médiuns, ele é fundamental. O estudo metodizado, metódico, delineado, discutido, detalhado, aprofundado do livro dos médiuns é fundamental. Fundamental. Acho que é por isso que Kardec joga ali de cara como segundo grande livro da doutrina, o livro dos médiuns. Né? Segundo grande livro, eu estou me contradizendo, porque eu gosto de quase tudo, quase tudo. Tudo que vem de Kardec eu gosto. Pronto, agora corrigi. Tudo que vem de Kardec eu gosto. Não conheço tudo ainda, por isso que eu também fico ali, né? A revista Espírita, por exemplo, eu estou cada vez mais encantado com ela. Há alguns anos, graças a Deus, e é uma oportunidade de trabalho que os meus amigos Alexandre e Fernando me proporcionaram, eu fico encantado cada vez que eu abro um livro, a gente extrai um texto e esmiuça um pouquinho aquele texto, encantado com a riqueza dos ensinamentos que vem. Mas, vou voltar para a palavra, então, do Pentateuco, o livro dos médiuns é fundamental, porque senão, mesmo quem se declara espírita, mesmo quem frequenta uma casa há muito tempo, pode cair em armadilhas de pessoas não sérias, porque não conhece como funciona. Tá bom? Próximo item que Kardec nos traz dentro desse tema. Nem sempre as reuniões que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção de algumas, mesmo não podemos deixar de convir. Os incrédulos saem menos convencidos do que eram quando entraram, lançando em rosto aos que lhes falam do caráter sério do Espiritismo as coisas muitas vezes ridículas de que foram testemunhas. Nisso, não são eles mais lógicos que aqueles que pretendessem julgar uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura, ou de uma tragédia pela paródia. O Espiritismo também tem aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode formar um juízo. Que legal isso que Kardec falou agora. Olha o perigo, gente. Eu sou uma pessoa incrédula, ou uma pessoa que está disposta a conhecer um pouco mais sobre essa doutrina. Então eu sou convidado a uma reunião de manifestações espíritas. Chega nessa reunião, o trabalho não é sério. Chega nessa reunião, as coisas mais absurdas acontecem. E podem acontecer? Lógico que podem. Porque se aquele grupo, vamos considerar até que o grupo mediúnico seja adequado, médiuns preparados. Se esse grupo não estiver bem alinhado, bem harmonizado, imbuído de boas intenções, eles farão comunicação com os espíritos? Farão, mas com que qualidade de espíritos? Com espíritos sérios, que trarão mensagens engrandecedoras, ou com espíritos pseudo-sábios, por exemplo? Acontece muito. Aquele espírito que se apresenta como alguém conhecido, como alguém famoso, já desencarnado, e vem com uma mensagem que parece revestida de sabedoria, parece revestida de ensinamento um pouco mais profundo, e que em algum momento pode ser pego ali por um erro, por um equívoco, porque, lógico, não é um espírito sábio de verdade, e joga abaixo a credibilidade daquele trabalho. O que acontece com esse incrédulo que entrou? Ele sai do trabalho só reafirmando as suas críticas ainda maiores ao espiritismo. E ele está certíssimo. O problema é, ele pegou um péssimo exemplo e vai ficar batendo nesse péssimo exemplo o resto da vida. Kardec fala o seguinte, é a mesma coisa que você pegar
julgar a obra de um artista pelo seu primeiro desenho, pelo seu primeiro rascunho. O espiritismo é repleto de aprendizes. Todos nós nos aprimoramos no trabalho ao longo do tempo. Em qualquer área, o médium vai ficando cada vez mais municiado de novos instrumentos, de novas ferramentas, vai ficando com a sua sintonia cada vez melhor, na medida em que ele se estuda mais, na medida em que ele faz uma boa vigilância do seu pensamento, dos seus atos, atitudes, das suas orações, dos seus hábitos, dos seus costumes, dos seus vícios. A pessoa que vai se depurando ao longo do tempo sempre será uma pessoa melhor. O médium que faz isso será um médium melhor. O palestrante que faz isso será um palestrante melhor ao longo do tempo. E será, se ele for inteligente, ele sempre se auto-intitulará como um aprendiz. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, a gente entra naquele paradoxo de entender o quanto ignorante nós ainda somos, o quanto ainda resta de entendimento, de conhecimento, de sabedoria para ser aprendido, para ser absorvido. Então, é preciso reafirmar a importância de já que quer conhecer um trabalho, já que quer conhecer a doutrina espírita, que vá a um lugar sério. Ou, Kardec recomenda que vá a vários lugares diferentes. Não pega pelo primeiro exemplo. Por exemplo, vamos voltar para o exemplo que eu dei agora há pouco, falando do trabalho contratado. Você vai procurar alguém que se intitula médium para trazer o seu amor de volta em 3 dias. O André está romântico hoje. E você julga que espiritismo é aquilo. Você não pode fazer essa afirmação. Talvez eu faça por ignorância. Ignorância não no sentido ofensivo, mas por ignorar que existem outras casas, que existem outros médiuns e que existe trabalho sério feito em nome da doutrina, dentro da doutrina, doutrinariamente correto, feito dentro de princípios cristãos. E aí sim, se você for em 3, 4, 5, 10 lugares, aí você fala assim, caramba, tem coisa muito boa, isso aqui é bem diferente daquele primeiro que eu fui, e que falava que era espírita, que falava que era médium. Isso aqui faz sentido para mim. E aí tá valendo. Esse, então, é um recado que Kardec está dando aqui para quem não conhece a doutrina. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que já são espíritas, ainda mais no Brasil, onde essas ideias são muito, muito difundidas, mas talvez por isso também, em muitos lugares, mal difundidas, misturadas com outras crenças, outras crendices. Então, separar o que é doutrina espírita, de separar com outros rituais espiritualistas, por exemplo, é importante. É muito importante. Eu, André, lido com situações dessas quase semanalmente, de pessoas que assistem vídeos no YouTube e que misturam outras áreas espiritualistas, mas acreditam que aquilo é espiritismo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, acho muito natural que isso aconteça, porque a gente, no Brasil, é a terra abundante esse tipo de situação, né? Nós temos um sincretismo religioso incrível. Nós temos espíritas que todo ano vão lá fazer excursão para a Aparecida do Norte, não tem? Tem, ué. Ele é um espírita, ele tem um centro espírita, mas ele gosta de Nossa Senhora e quer todo ano ir lá num edifício enorme, numa cidade voltada para aquele tipo de culto e vai. E aí é natural que algumas pessoas achem que o espírita gosta de santos, não é? Por que não acreditaria nisso se você tem um centro espírita que faz excursão para a Aparecida do Norte? Gente, não tem nenhum julgamento aqui, tá bom? Eu estou falando isso com muita naturalidade porque conheço diversos trabalhos em que as coisas acabam se misturando. Kardec é bem claro sobre certos assuntos e estou aqui tratando no livro de Kardec. Então, aqui
dentro dessa doutrina, dentro dessa base, algumas coisas são bem claras e bem definidas. Existem trabalhos que não são doutrinários e trabalhos que são doutrinários, estão dentro do escopo da doutrina. E outros que não estão dentro do escopo. Tem um pé aqui e um pé lá. Né? Tem um pé nesse barco e um pé em outro. Nas religiões de matriz africana, no Brasil, tem muito disso. Tem gente que fala, eu sou espírita. E, na verdade, é uma umbandista, ou frequenta o candomblé. Então, eu não estou aqui para julgar, repito, mas dentro da doutrina, nós temos muito claro, segue os princípios da doutrina espírita, os princípios elencados principalmente na obra de Kardec, sim, é espírita. Segue isso aqui, arrisca, mas está com um pezinho no outro barco, então não é só espírita. É melhor ser honesto intelectualmente do que fazer algum tipo de trabalho que acabe prejudicando o espiritismo e a credibilidade de uma doutrina muito séria. Bom? Não tem crítica, viu, pessoal? É só estou pegando, porque eu tenho certeza que várias pessoas que assistirem esse vídeo vão se familiarizar com situações como essas que eu contei. Porque tem muito por aí. Tem muito por aí, tá bom? Quinto item, já estamos caminhando para o final. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a elas assistem uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões dessa espécie não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada irrefletidamente pelos próprios que se dizem adeptos. Um estudo antecipado lhes ensinará a julgar o alcance do que vem e a separar o bom do mal. Gente, é um parágrafo, é o item 5, nem preciso me aprofundar, né? É um reforço de tudo aquilo que a gente já está falando aqui até agora. Uma pessoa não pode tomar uma reunião que não é séria por uma coisa que é séria. E qual é o antídoto disso? O conhecimento e estudo prévio. Por isso que Kardec insiste muito nisso. Se você não abrir o livro dos Espíritos antes, se você não conhecer pelo menos a base, por isso, gente, que ele escreveu o que é o Espiritismo. Vamos voltar lá para a origem. Ele escreve o que é o Espiritismo porque ele entende que o livro dos Espíritos é um livro grande, é um livro caro, e ele precisava de um livro menor, mais barato e que alcançasse o maior número de pessoas. Por quê? Para que elas tenham um estudo prévio. Fim do primeiro capítulo. Lembra que ele coloca a ordem que o Espiritismo deve ser estudado? Está lá no livro dos Médiuns também. Primeiro o livro que é o Espiritismo, depois o livro dos Espíritos. Kardec pede, Kardec clama para que as pessoas leiam, conheçam. E aí, quando você botar o pé numa reunião ruim, você vai saber que é uma reunião ruim. Quando você botar o pé num centro que vão falar umas groselhas para você, você vai saber que aquilo é groselha, que aquilo não é doutrina. Por isso que é importante. Para nós que lemos muitos livros espíritas, né? Aqui no Brasil a gente lê muito André Luiz, lê muito Emmanuel, lê muito Manuel Flamengo de Miranda, vai ler Joana de Ângeles e vai ler outros tantos autores. Tem um monte, inclusive uns muito famosos e que vendem livro pra caramba. E vai ler esses livros e fala assim, isso aqui não tá com cara de doutrina, não. De verdade, gente, de verdade. Nós vamos ler alguns desses livros. Para quem conhece a base, vai ler algum desses livros e fala assim, esse aqui tá estranho, hein? Isso aqui tá meio fantasioso demais. Isso aqui não tá com cara de doutrina, não. Aí é o que eu e outras pessoas intitulam, é um livro antidoutrinário. Eu já descarto. Para mim já não serve. Brasileiro lê muito romance, né? Romance espírita, então, vende que nem pão quente. Tem muitos romances espíritas por aí que eu comecei a ler uma vez de uma autora muito famosa e eu parei no meio. Não dava mais. E não é porque eu sou crítico, não, gente. É porque o negócio, a conta não fechava. Entendeu? Então, não vai. Não rola para mim.
Então, esse alerta é importante para quem não conhece o Espiritismo, e aí ele fala, leia primeiro e depois vá conhecer os fenômenos, mas serve para a gente também, que está lendo aí um monte de livro que alguém indica, está lendo um livro porque é famoso, está lendo um livro porque o autor tem canal no YouTube, tem lá centenas e milhares de inscritos, e faz vídeo toda hora, e faz live toda hora, e faz convenção toda hora, mas às vezes escapa da base. Kardec falando, e é a opinião do André, mas a frase é de Kardec, tá bom? E o último item 6. Item 6 deste primeiro tema, observações preliminares. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o Espiritismo pelo que dizem certas obras. Olha ele aqui. Vou até começar de novo. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o Espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas, que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. Gente, palavras de Kardec, hein? Ideia incompleta e ridícula. O espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só as houvesse boas. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências, além disso, estão no mesmo caso. Não vemos sobre as matérias sérias coisas... Não vemos sobre as coisas mais sérias... Não vemos sobre as mais sérias coisas aparecerem tratados absurdos e cheios de erros? Por que seria privilegiado nesse sentido o Espiritismo, sobretudo em seu começo? Se os que criticam não tomassem as aparências por base do seu juízo, saberiam que ele admite e o que rejeita, e não lhe lançariam em conta o que ele repele em nome da razão e da experiência. Ponto final. Bom, se eu tentei ser polido no meu comentário anterior, Kardec, nesse último parágrafo, não foi. Não foi. Ele deixa claro o que ele pensa sobre pessoas que podem julgar o Espiritismo pelas más obras que eles possam ler, né? E chama, nossa, eu queria até pegar aqui, chama de ridículos, né? Cadê? Eu quero ler, cadê o ridículo? Aqui. Esses livros dão apenas uma ideia incompleta e ridícula da doutrina. Olha, eu já vou parar meu comentário aqui. Volta 1 minuto no vídeo e escute de novo o parágrafo. Ou melhor, leia o parágrafo. Está sempre aqui embaixo o link do Kardecpedia, que é a tradução que eu pego para trazer para vocês. Não é nem o livro que eu tenho, viu? O livro que eu tenho está com uma tradução diferente. Mas, como eu quero ler o mesmo texto que vocês possam ler e a gente eventualmente trocar uma ideia juntos, eu trabalho o texto que eu compartilho, tá bom? Então, Kardec aqui, eu fui polido no meu comentário, Kardec mandou bala. Obras que podem passar uma ideia incompleta e ridícula de uma doutrina séria. Ele falou principalmente lá no começo, Infelizmente, senhor Allan Kardec, esteja lá onde o senhor estiver, em 2023, nós ainda temos ainda em número muito maior e muito vendáveis livros que passam uma ideia incompleta e ridícula de uma doutrina séria como o Espiritismo. E agora fica o alerta para aqueles que são espíritas, para que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, na hora de verem, lerem, folhearem essas obras. Mas vou me aprofundar num assunto muito, muito corriqueiro. Hora de verem e lerem e retransmitirem mensagens de WhatsApp. Sabe aquela mensagenzinha esquisita, um alerta do plano espiritual.
né? Cuidado, uma batalha acontece nesse momento. Nessa madrugada, durma com um copo de água do seu lado, faça não sei o que, não sei o que. Gente, você que é um espírita sério, não compartilhe essas coisas. Não compartilhe essas coisas. Repito, por favor, e pelo amor à doutrina, caso você tenha, leia o livro dos médiuns, entenda a qualidade das mensagens. Vamos lembrar o Evangelho de João, nem todo espírito é de Deus. Traduzindo para o espiritismo, nem toda mensagem é de bons espíritos, aquela que parece boa. Nem toda é de espírito bom. Tem muito pseudo por aí, pseudo médium e pseudo sábio, pseudo espírito sábio e pseudo médium, tá cheio. Responsabilidade de nós que nos declaramos espíritas, só darmos credibilidade e publicidade àquilo que é sério. Recado dado, hein, senhor Allan Kardec? Eu espero que eu tenha feito a minha parte. Tá bom? Até o próximo vídeo. Olha, 46 minutos. Até o próximo vídeo para quem teve a graça e a paciência de me acompanhar nesse período todo. Até o próximo vídeo. Vamos dar continuidade, caminhando firme e forte, hein? Caminhando firme e forte para terminarmos essa obra ainda aqui em 2023. Estamos em maio e terminaremos ela até o fim do ano, se tudo correr bem, se Deus quiser. Beijo no coração e até a próxima.